Deus seja louvado por mais um dia, que o nome do Criador seja glorificado e exaltado eternamente. Amém? Que assim seja na terra como é no céu. Olha só, eu já vou te adiantando aqui sobre o Armagedon. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou soltar o vídeo para você aí, não sai não, que o vídeo está muito bom. E fica até o final, deixa o teu gostei no vídeo, já se inscreve e compartilha essa mensagem para mais pessoas, porque é de suma importância você conhecer essa mensagem aqui, ó. E eu quero compartilhar aqui, ó, esses 3 anjos de Apocalipse 14 são pessoas. E os 3 demônios de Apocalipse 16 também fala de pessoas, tá bom? Então vai envolver pessoas no grande conflito, o conflito final aí. Então, ó, os 3 anjos de Apocalipse 14 prega o evangelho eterno, o juízo, lei de Deus, selo de Deus e criação. Já os 3 demônios de Apocalipse 16 prega falso evangelho, espiritualismo, leis humanas, marca da besta e evolucionismo. Já gostou do conteúdo? Já te interessou? Então fica até o final, tá bom? Eu já vou soltar o vídeo para você aí acompanhar neste exato momento. Vamos juntos acompanhar. Então não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar essa informação para mais pessoas. Vamos lá. Nesse caso aqui nós temos então 3 espíritos imundos e temos também 3 anjos celestiais. Será que eles são um par oposto? Veja, 3 anjos celestiais representam o povo de Deus na sua missão, né, de restaurar o culto e a adoração ao Deus verdadeiro, como Elias no Monte Carmelo. E parece que então a falsificação, né, dos 3 demônios é exatamente do trabalho dos 3 anjos. Porque no fim, o que é um demônio? Senão um ex-anjo, né? Um anjo que caiu da glória, né, da luz, então se tornou um demônio. Então, 3 anjos celestiais representando o povo de Deus que está restaurando a verdade e o culto ao Deus Criador. E do outro lado, 3 anjos caídos, que representam também seres humanos, mas que têm uma obra de falsificação, de imitação, de contrafação. A exemplo dos magos, né, no Egito, imitando a obra de Moisés. Muito bem, então, partindo desse pressuposto bíblico, nós podemos fazer esse contraste, nessa comparação entre os 2 pares opostos. Os 3 anjos têm o evangelho eterno, eles anunciam o juízo, a lei de Deus, porque temei a Deus e dá-lhe glória, né? É uma chamada para adoração, em termos de obediência à lei de Deus. Eles também falam de sábado, né? Adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. E, portanto, eles falam do selo de Deus e de criação. Adorai o Criador. E do outro lado, nós temos 3 demônios. E por correspondência, eles têm um falso evangelho. Justificação pelas obras, salvação pela evolução do espírito, né? E assim por diante. Eles têm que ver com espiritualismo, leis humanas, domingo, marca da besta e evolucionismo. Então, estas 2 visões, né, nos colocam diante do quadro do Armagedon nos últimos tempos. Não é uma batalha de Ocidente e Oriente, do Norte e do Sul, é uma batalha religiosa, né? Em que o mundo se levanta para contrafazer, tentar emperrar a obra de Deus, né, da restauração do culto ao Deus Criador. E aqui, minha gente, nós temos uma reprodução do que acontece no Monte Carmelo, né, no Egito, porque o povo de Deus está fazendo a obra do Senhor e existe a contrafação e a imitação do outro lado. Então, os 3 demônios, nesse caso, são metáforas, né, também de seres humanos, líderes religiosos, gurus, sacerdotes, instrumentos, né, da religião, que promovem uma adoração que é diferente e contrária àquela buscada pelos 3 anjos em Apocalipse 14. Então aí nós temos a visão do Armagedon. Aqui começou na década de 40 e ali igualmente. E veja agora outro quadro. 1844, anúncio do juízo. 1847, início da restauração do sábado, né, com a ideia da criação. Memorial da criação. Os mileritas já começaram a desenvolver, antes de 1844, um pouco a compreensão da mortalidade da alma, né? Ou imortalidade condicional.
e também justificação pela fé. Então, esses 4 itens, né, fazem parte do movimento do povo de Deus em restaurar a verdade na terra. E, por desdobramento, né, nós entendemos que exatamente nesse mesmo contexto, né, começa o movimento da contrafação. Veja, 2 pontos aqui são nitidamente contrastantes. O sábado, como memorial da criação, no mesmo contexto em que surge o evolucionismo. O livro, né, principal é publicado em 1859, mas ele tem outro livro publicado exatamente no contexto de 1844, que já lança as bases, né, para essa compreensão acerca da natureza humana. Por outro lado, enquanto que o povo de Deus desenvolve, né, a compreensão da crença na mortalidade da alma, Kate e Maddie Fox, aquelas 2 moças, começam em 1848, né, a consulta com os mortos. Isso era um crime nos Estados Unidos naquele tempo. Ellen White viu aquilo e disse, isto vai crescer e vai se tornar um grande movimento capaz de envolver o planeta Terra. Não só a consulta aos mortos, mas tudo que mais tem a ver, né, com a ideia de imortalidade incondicional. Bem, então aqui começa o grande Armagedon, uma batalha religiosa. E ela caminha para o seu clímax quando os reis da terra entrarem na batalha do lado errado. E a primeira evidência disso será então o decreto dominical. Bem, você pode ler o texto, né, vai dizer, mas pastor, aqui o relato dos demônios, né, está depois da 6ª praga. Mas João tem essa característica de, entre o 6º e o 7º elementos, né, colocar uma visão tipo um flashback, em que ele retorna a um período anterior no tempo. Então o 6º selo nos leva até a volta de Jesus, mas a visão do selamento volta ao contexto de 1844. Capítulo 6, capítulo 7. Na 6ª trombeta também chegamos ao último momento, mas a visão do capítulo 10 volta de novo ao contexto de 1844. E aí na 6ª praga, é a queda de Babilônia, e chegamos imediatamente ao momento da volta de Jesus. Aí ele entra com a visão dos 3 demônios, que parece voltar de novo, né, ao contexto de 1844. Então esta parece ser uma característica literária no livro do Apocalipse. Muito bem, então o grande Armagedon. Como é que foi que Ellen White entendeu isto? Nós falamos de espiritualismo, dos recomeços. Olha esse texto. Satanás tem há muito estado a se preparar para um esforço final a fim de enganar o mundo. E pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Irmãos, nós podemos falar aqui muito tempo sobre esse assunto. O Espiritismo se diversificou, se complexificou, se cientificou, se corporativizou. Então o Espiritismo está dentro das igrejas cristãs, está nos terreiros, no candomblé, nos cultos afro, mas ele também está nas universidades, nas corporações, no mundo corporativo, nas instituições públicas. E há uma abordagem, né, e técnicas específicas para todo tipo de mentalidade, inclusive para aqueles que não creem em nada. Então ela diz que o desenvolvimento do Espiritismo, né, que tem tudo a ver com esse contexto em que nós estamos, e que nós acabamos de descrever aqui, né, é a obra mestra do engano. É a sua última campanha. Né? Então diz ela ainda, Mensagens Escolhidas, volume 2, né, por milhares de anos ele fez experiências sobre as propriedades da mente humana. Com que finalidade? Para ligar, nos últimos dias, a mente humana com a mente dele, imbuindo-a de seus próprios pensamentos. Então, como é que as pessoas vão chegar a aderir, a incorporar ensinos de demônios? Por que elas viverão segundo, né, o pensamento dos demônios? Porque uma ponte entre a mente delas e a dos demônios tem sido construída através de várias práticas espiritualistas. Eu listei lá atrás um pouco delas, mas estão aqui. Alguns podem se impressionar com o coach, por exemplo, acupuntura, mas todas essas práticas, exercícios, conceitos, ideias, ensinamentos, né, têm um pé no espiritualismo, seja de origem afro, seja de origem oriental. Nas igrejas, né, culto, liturgia gospel, sinais e maravilhas, carismatismo, então a adoração carismática é
uma expressão do espiritualismo dentro das igrejas cristãs. Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo é que aqui está a campanha dos 3 anjos caídos, que atinge todos os setores do mundo. E aqui está a campanha do povo de Deus, dos 3 anjos celestiais. Aqui está o movimento verdadeiro e aqui está a sua falsificação, a contrafação. Você tem de estar muito certo, muito seguro de onde você está pisando, como você está vivendo. Porque, como diz a palavra de Deus, o engano chegaria a tal ponto que, se possível, os próprios eleitos, né, seriam seduzidos. A palavra sedução aparece no Apocalipse algumas vezes. Milagres e sinais são realizados para confundir as pessoas, cativar a mente delas. E aí você pode pensar, não, mas sinais aqui, milagres são dentro das igrejas. Não, mas são sinais do espiritualismo. Aqueles que vêm por acupuntura, por colchões magnéticos, palmilhas magnéticas, yoga, meditação e etc. Todo tipo de resultado para alguma melhora do corpo, das dores, do estresse, pode ter aí espiritualismo. A menos que você esteja alcançando isso por estilo de vida saudável, remédio, cirurgia, você deve desconfiar de tudo mais. Porque nós estamos vivendo num contexto em que o mundo está definindo de que lado vai finalmente estar. Olha Ellen White falando aqui do Armagedon, começando já no século XIX. O último grande conflito. Então ele diz, estamos agora a entrar nessa batalha. Batalha entre as leis de Deus e as leis dos homens. Entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto das criaturas, seja o sol, seja o dragão, a besta, a imagem da besta, e assim por diante. Muito bem, irmãos, nós temos, portanto, de sobrepor ao trabalho dos 3 demônios, o trabalho dos 3 anjos. É a missão do povo de Deus. Nós temos de partir para cima nesta batalha, com a verdade, com a justiça, com aquilo que é correto, com aquilo que é bíblico, com aquilo que é divino, com aquilo que Deus revelou. Então nós incorporamos, nós abraçamos essas verdades e a nossa batalha consiste em ensinar essas verdades para salvar as pessoas na guerra em que elas estão. E fazer ecoar por fim, o último chamado, sai dela, povo meu, porque Babilônia é do domínio do espiritualismo, é do domínio da contrafação. Mas lá, Deus tem muitas pessoas sinceras, que nós temos de puxar para o lado do Senhor. Deus te abençoe e que nessa batalha você seja e esteja entre o povo vencedor de Deus. Amém.